Vamos falar agora de precificação de procedimentos manuais. Lembrando, quem não viu o vídeo anterior, que existe uma diferença, né, entre preço e valor, tá? Preço é aquele valor numérico, objetivo de quanto custa um serviço ou quanto custa um produto. E já o valor não, o valor é algo subjetivo, é uma percepção de quanto você está tendo de benefício ao adquirir aquele produto ou serviço. Quem quiser ver com mais detalhes a diferença entre preço e valor, volta ali no vídeo anterior do canal. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber quando vai precificar um procedimento na clínica é saber se aquele procedimento é um procedimento manual, feito sem auxílio de tecnologia, ou um procedimento com aparelho, com uso de tecnologia. Essa distinção é importante porque, na questão dos aparelhos, existem outros itens que compõem a precificação, que são itens relacionados à compra e à manutenção daquele aparelho, que não existem na precificação de procedimentos manuais, tá? No curso, a gente faz uma distinção bem detalhada da diferença entre precificação manual e de aparelho. Mas aqui, para o nosso vídeo, vamos focar principalmente na precificação manual. Os procedimentos manuais são aqueles que a gente faz sem o auxílio de tecnologia, tá? Então, assim, são consultas, avaliações, procedimentos de fisioterapia, massagens, mas tudo aquilo que você não usa aparelho, que basicamente você usa somente a sua força manual ou o seu trabalho manual, que não usa nenhum aparelho, nenhuma tecnologia de grande valor. Vamos lá para a nossa planilha, que a gente precisa, lá no curso a gente tem uma planilha bem detalhada sobre precificação, mas eu vou abrir ela aqui para vocês entenderem como é que a gente compõe, como é que a gente preenche essa planilha para precificar um procedimento manual. Vamos escolher aqui um procedimento de consulta, por exemplo, consulta ou avaliação. Então vamos aqui fazer uma precificação de uma avaliação ou de uma consulta clínica. Vamos colocar aqui um valor, tá? Isso aqui é totalmente editável, tá? No curso a gente tem uma planilha que a gente edita esses valores, tudo, e vocês podem preencher com os valores aí da realidade do seu negócio, tá? Mas vamos colocar aqui, vamos supor que a nossa consulta custe R$ 350, tá? Tempo de sala é o tempo que a gente demora para realizar esse procedimento, tá? Por que que isso é importante? Porque quando a gente faz um procedimento, a gente utiliza um tempo, tá? E esse tempo ele tem um custo para a clínica, tá? Que é uma coisa que a gente chama de taxa-sala, tá bom? Isso no curso a gente explica direitinho como é que faz esse cálculo da taxa-sala, mas assim, aqui em termos resumidos, eu vou explicar só que a taxa-sala é quanto custa para a gente usar aquela sala da clínica por X tempo, por no caso aqui 30 minutos. Então, eu já fiz o cálculo aqui da minha taxa-sala da clínica, que é R$ 84 por hora, ou seja, em meia hora ela me custa R$ 42, tá? Então, quando eu vou colocando aqui o valor e o que eu gasto, o valor, a margem do procedimento, que é o que sobra de lucro daquele procedimento, ela vai se calculando automaticamente. Insumos. Insumos é tudo aquilo que eu uso para prestar aquele serviço, tá? Então, no caso de uma consulta, pode ser que eu use um par de luvas, eu posso usar 2, 3 metros de rolo de maca para examinar o paciente, vou usar um avental descartável, posso usar uma touca, eh, vou usar ali 3, 4 folhas de receituário, vou usar uma pastinha para falar dos procedimentos, do plano de tratamento que eu propus para ele. Então, é tudo aquilo que você usa na sua consulta, na sua avaliação e que você entrega para o paciente, tá? Vou colocar aqui que o custo dos insumos seja de R$ 15 por atendimento. Taxa de cartão é aquela taxa fixa que a maquininha do cartão lá cobra de você a cada procedimento que você faz, tá? A cada venda que você faz. Então, coloquei aqui 3%, mas aí cada um tem a sua realidade, tá? Então, 3% seria R$ 11. Imposto, tá? O imposto que você paga, aí cada um tem a sua tributação, que eu coloquei a título de exemplo, um imposto de 15%, R$ 53. Comissão de venda, se você tem um time comercial, ou você bonifica ali a recepção ali para cada procedimento que ela marca, ou que ela efetua a venda, você coloca aqui uma comissão de venda, tá? No caso da consulta, a consulta geralmente não tem comissão de venda porque é o primeiro atendimento do paciente, né?
Mas se você tivesse aqui uma comissão, você colocaria aqui. Então, aqui no momento eu vou deixar zerado. E o repasse profissional é aquilo que você vai pagar para o profissional que executa o procedimento. Lembrando que esse profissional pode ser você, o dono da clínica, ou não. Então é importante que a gente coloque aqui o repasse pensando, raciocinando como se não fosse você, dono da clínica, que está efetuando o procedimento, porque o seu trabalho como dono da clínica é um, você tem direito ao lucro do procedimento, e o seu trabalho como profissional que está executando o procedimento é outro trabalho, tá? Então pense você quando for elaborar esse número, que fosse uma outra pessoa, um profissional externo, um colega, um amigo, um outro colega, que esteja atendendo e quanto você pagaria para ele a cada atendimento, tá? E não pense com a cabeça de um dono, pense com a cabeça que você está contratando uma outra pessoa e está pagando para ela. Então aqui vamos supor que eu pague 50% do valor da consulta para o profissional que está atendendo. Então, 50 dividido por 2. 175, tá? Aí o que percebemos? Que frente ao valor de R$ 350, nós temos esses custos para prestar o serviço, R$ 295. Se você cobrou 350 e gastou 295, a sua margem de contribuição do procedimento foi de R$ 55, ou 15,7%. Tá? Então é assim que a gente calcula a precificação de um procedimento, colocando o valor, tá? Todos os itens que você gasta para prestar aquele serviço, tá? E aí, por fim, você tem o resultado, que é a margem do procedimento. Quanto que sobra de lucro para a clínica? Se você for o dono da clínica e também for a pessoa que atende, você vai receber isso aqui como profissional que atende e isso aqui como dono da clínica. Vai receber R$ 230. Se você for o dono da clínica, mas você não for a pessoa que está atendendo, o que você vai receber como dono é esse valor somente, R$ 55. Aí você já pode perceber uma coisa, né? Quando você não é a pessoa que está atendendo, vamos supor que você seja o dono da clínica e vem um outro colega atender. Uma coisa que você já pode ter percebido, né? De R$ 350 que o paciente pagou pela consulta, você, como dono da clínica, que investiu dinheiro na clínica, reformou, mantém aquele negócio aberto, corre todo o risco financeiro de ter um negócio aberto, você fica com somente R$ 55, 15%. Isso parece pouco, e realmente é, tá? Se você pensar no custo que você tem para manter a clínica, mas principalmente no risco, no investimento que você fez para manter aquilo ali, você ganhar apenas 15% frente a uma consulta de R$ 350 é um valor muito pequeno. Um modo que eu gosto muito de usar para fazer a precificação de procedimentos manuais, principalmente quando eu vou calcular o repasse do profissional, é calcular o repasse não como um percentual em cima do valor cheio da clínica, do que a clínica recebe, mas meio a meio, 50% do líquido, ou seja, do que sobra. Por quê? Porque desses R$ 350, eu sei que esses R$ 350 não vão entrar direto no caixa da clínica. Por quê? Vamos lá. Eu tenho R$ 42 de taxa sala, eu tinha R$ 15 de insumos, eu tenho 3% de taxa de cartão, eu tenho 15% de imposto, tenho comissão de venda, se for um procedimento que tenha comissão de venda. Aí o que acontece? Desses R$ 350, isso tudo aqui, esses R$ 120, são custos para prestar o procedimento, que não ficam nem para quem está fazendo o procedimento, muito menos para a clínica. São custos que vão para outras pessoas, vai para o governo, vai para o operador de cartão, enfim, vão para outras pessoas que não a clínica. Aí o que que me sobra? Desses R$ 350, me sobra R$ 230. É como se minha consulta de 350, na verdade, ela recebesse só R$ 230. Aí, desses R$ 230, aí sim eu vou calcular o repasse do profissional. Aí eu faço meio a meio, 115 para o profissional e 115 para a clínica. Fica de uma maneira, dizendo assim, mais justa, por quê?
porque os R$ 350 que a clínica recebe não corresponde a um valor que realmente, efetivamente, vai ficar no caixa da clínica, tá? Uma vez que tem outros custos ali que não depende da vontade do dono da clínica, nem do profissional que está executando, são custos que vão, são custos para prestar o serviço que não vão ficar com a clínica. Então, a gente considera, para efeitos de repasse, o valor líquido, R$ 230. É isso que a clínica vai ter em caixa quando for pagar o repasse. E aí, esse valor líquido a gente divide, metade para a clínica, metade para o profissional. De modo que a margem para a clínica, ao invés daqueles R$ 55, fica uma margem mais justa, uma margem melhor, que é uma margem de R$ 115, uma margem muito mais próxima de um valor justo para manter o negócio aberto. Agora você consegue entender o porquê aquele método antigo de ligar para 3 clínicas da região para fazer uma média do preço não funciona para a sua clínica. Por quê? Os itens que compõem a precificação não têm o mesmo valor em todas as clínicas. O custo fixo, o custo variável, o repasse profissional, todos esses são itens que variam de clínica para clínica. Então, o seu preço não pode ser elaborado simplesmente ligando para a clínica do vizinho. Logicamente, o preço de mercado daquele serviço ou produto que você está trabalhando é um item importante a ser considerado na precificação, mas é um item a ser considerado. Ele não pode ser o norte, não pode ser o primeiro item que você usa para elaborar o seu preço. Por quê? Porque cada clínica tem a sua realidade, tem os seus custos e também o valor do seu serviço, que não é o preço, é o valor, a percepção de benefício do seu serviço, com certeza não é a mesma da clínica do vizinho. Lá no curso, a gente explica em detalhes como elaborar o preço, inclusive com planilhas prontas para você elaborar o preço, tanto em procedimentos manuais como procedimento por aparelhos.